Havia um oleiro em uma pequena aldeia que trabalhava silenciosamente todos os dias em sua oficina de barro. Conhecido por sua paciência, ele moldava vasos, tigelas e jarros com delicadeza e esmero. Certa vez, uma jovem da vila entrou em sua oficina, segurando nos braços um vaso quebrado. Era um presente de família, muito antigo, que havia caído e se estilhaçado em pedaços. Com os olhos marejados, ela perguntou ao oleiro se havia conserto. Ele olhou cada fragmento com cuidado, suspirou e respondeu: "Sim, mas não voltará a ser como antes. Será algo novo, e talvez até mais belo." Dias se passaram, e a jovem voltou. O que viu a deixou sem palavras. O oleiro havia reconstruído o vaso, mas agora os fragmentos estavam unidos com fios de ouro. Cada rachadura brilhava. Aquilo que antes parecia perdido, agora reluzia em forma de recomeço. A dor do passado ainda era visível, mas agora brilhava com propósito. Assim é o Deus que servimos. Quando tudo parece fim, Ele planta um recomeço, não como antes, mas com beleza nova, com marcas que brilham em ouro de misericórdia. Deus não despreza os fragmentos, Ele os transforma. A cada estação da vida, quando tudo parece ruir, somos chamados a confiar que não é o fim, mas o início de algo diferente. A esperança brota justamente nos lugares onde nada parecia florescer, porque onde os olhos veem desespero, Deus enxerga terreno fértil para a graça. E se atentarmos ao sopro do Espírito, veremos que mesmo nas sombras há sinais de nova vida. Recomeçar com Deus não é voltar atrás, mas seguir adiante com nova perspectiva, novos olhos e um coração mais moldado pela presença divina. Ele não desperdiça dor. Cada lágrima semeada em fé é colhida em consolo. O caminho da fé não é uma estrada reta, mas um percurso marcado por desertos, vales sombrios e montes difíceis de escalar. Há momentos em que os ventos contrários sopram forte e tudo parece desabar. São nessas horas que o recomeço de Deus nos encontra, não com pressa, mas com propósito. Nas Escrituras, quantos homens e mulheres experimentaram esse Deus dos recomeços? Jó, sentado sobre cinzas, recebeu o dobro depois da dor. Noemi, de volta a Belém, achou em Rute o fio da redenção. Pedro, após negar o mestre, foi restaurado para apacentar o rebanho. O próprio povo de Israel, tantas vezes errante, era constantemente chamado de volta, não ao ponto de partida, mas ao ponto de renovação. Deus planta recomeços como quem planta sementes, no silêncio da terra, onde ninguém vê. E aos poucos brota a vida onde antes havia apenas pó. Não se trata de apagar o passado, mas de redimi-lo. O novo de Deus carrega a memória do que foi, mas sem o peso da culpa, apenas o brilho da graça. O deserto, tantas vezes visto como fim, é solo sagrado onde a sarça arde sem se consumir. É ali que Deus chama, revela, transforma. Não há recomeço sem deserto, não há ouro sem fogo, não há manhã sem a noite que a antecede. Quando tudo parece fim, Deus nos chama a levantar os olhos, não para fugir da dor, mas para ver além dela. A esperança do recomeço está nas promessas eternas, não nas circunstâncias momentâneas. E mesmo quando os olhos não enxergam, o coração é chamado a crer, pois fé não é sentir, é confiar, e a confiança nasce da certeza de que Deus permanece fiel, ainda que tudo mais falhe. O recomeço de Deus é como a aurora, silenciosa, mas certa. Recomeçar com Deus é confiar que há graça suficiente para cada manhã, que há paz no meio da tempestade, e que mesmo quando tudo muda, Ele permanece. O novo que Deus faz em nós nem sempre é visível de imediato, mas é profundo, duradouro e cheio de propósito. Há recomeços que não têm fanfarras, nem anúncios. Eles chegam no silêncio de uma oração sussurrada, na coragem de levantar da cama em mais um dia difícil, na decisão de perdoar, na disposição de tentar outra vez. Pequenos atos, quase invisíveis, mas que diante de Deus são sementes de renovo. Deus conhece o cansaço de quem recomeça. Ele vê o esforço escondido, o choro que ninguém ouve, o temor de falhar de novo. E ainda assim, Ele continua a soprar vida onde tudo parecia morto. Nada está fora do alcance da sua restauração. O recomeço de Deus nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas muda o coração. Ele nos ensina a ver com outros olhos, a caminhar com outros passos, a confiar com mais profundidade. Ele nos dá novo fôlego. O espírito que pairava sobre o caos no princípio ainda paira sobre nossos abismos. Às vezes o que chamamos de fim é apenas o ponto onde Deus começa a escrever uma história mais bela.
Não uma história sem cicatrizes, mas uma história onde cada cicatriz conta sobre o amor que sustentou. Mesmo quando não sentimos, Ele está agindo. Mesmo quando não entendemos, Ele está conduzindo. Recomeçar com Deus é caminhar por fé e não por vista. É descansar na certeza de que Ele continua sendo Deus. Mesmo nos vales, mesmo nos silêncios, mesmo nos recomeços. O recomeço também é uma escolha. Escolher levantar, escolher acreditar, escolher não desistir. Cada escolha feita em fé é um passo em direção ao novo que Deus está preparando. O céu trabalha em nosso favor mesmo quando tudo em nós parece parado. Não há esforço em vão diante de Deus. Cada passo, ainda que pequeno, é contado. Cada recomeço, por mais simples que pareça, é visto com olhos eternos. A fidelidade de Deus não está condicionada ao nosso desempenho, mas à sua natureza. E Ele é fiel em todos os tempos. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Mesmo quando tudo parece fim, eu creio que Deus está plantando um recomeço. Oremos. Senhor, diante de Ti colocamos cada área da nossa vida que parece ter chegado ao fim. Tu conheces os desertos do nosso coração, as dores que calamos, os sonhos que se despedaçaram. Cremos que o Senhor é Deus de recomeços. Por isso consagramos a Ti nossas cinzas, nossas falhas, nossos dias nublados. Planta, Senhor, Tua nova obra em nós. Que os recomeços que nos esperam não sejam apenas alívio, mas encontro profundo contigo. Renova nossa fé para enxergar a Tua mão, mesmo quando os olhos se enchem de lágrimas. Ensina-nos a confiar, a descansar, a esperar. Conduz-nos pelas veredas da Tua vontade. Que nossos passos, mesmo trêmulos, sejam firmes por causa da Tua presença. E que ao olharmos para trás, vejamos não um fim, mas o início de uma nova história escrita pelas Tuas mãos. Sustenta-nos com Tua graça. Alimenta-nos com Tua palavra. Fortalece-nos com Teu Espírito, e que em cada novo começo possamos ver refletida a beleza do Teu amor fiel. Nos encontramos no próximo episódio. Renovo no deserto. Até lá.